Boa noite, pessoal. Todos vocês me ouvem? Sim. Uhum. Sim. Me ouvem e consegue visualizar o caderno de perguntas frequentes, correto? Correto. Sim. Tá, joia. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de grupo de estudos. Não sei se temos pessoas novas no grupo hoje, mas caso tenhamos, eu me chamo Lúcia Andréia Camargo, podem me chamar de Andréia, né? Eu sou formada em pedagogia, tenho experiência tanto na atuação como pedagogo social, quanto coordenação de serviço de convivência. Sou a criadora da página do Pedagogiando, no serviço de convivência. Temos na segunda-feira o nosso grupo de estudos. Atualmente estamos falando sobre o caderno de perguntas frequentes do serviço de convivência. Nas terças e quintas eu estou conduzindo uma capacitação com algumas colegas sobre planejamento e também inicio uma proposta nova nas quartas-feiras, que é efetivamente construirmos juntos planejamentos conforme a necessidade de cada colega, de cada cidade, de cada estado, enfim. Então, nós vamos aí iniciar esta jornada nas quartas-feiras. Então, caso alguém queira participar, né, deste grupo de planejamentos em conjunto, não tem nenhum valor, é grátis, né, basta colocar aqui no chat que tem interesse, coloca também o WhatsApp, né, e aí eu vou estar inserindo vocês no grupo e maiores explicações eu darei na quarta-feira. Já temos alguns colegas lá, né, e também, né, se tivermos aqui hoje pessoas novas e queiram fazer parte deste grupo de estudos, né, nós temos um grupo no WhatsApp também, então coloca também aí no chat, né, o seu nome, o seu WhatsApp, que você quer participar do nosso grupo de estudos toda a segunda-feira. Porém, para o grupo de estudos, eu preciso, né, enfatizar que um grupo de estudos, ele só, né, consegue atingir o seu objetivo se ele tiver alguns combinados, né, porque o grupo de estudos não é alguém passando conhecimento, tão somente, né? Não é eu aqui projetando slides, ou a Jassa, ou a Adriana, enfim, né, projetando slides e falando sobre, mas grupos de estudos, ele demanda de um primeiro momento de que se faça leitura do material qual vai ser discutido na segunda-feira, né, para quê? Para que se tenha conhecimento do que se vai ser falado e abordado. Também é solicitado, né, para este grupo de estudos que ele seja feito tanto antes ou posteriormente um breve resumo, né? Não precisa ser nada muito grande, muito extenso, né? Mas que ele demonstre, né, que você conseguiu assimilar algo novo ali. Porque o grupo de estudos ele só vai se manter se ele atende seu objetivo, que é te trazer conhecimento, né? Então, quando vocês dão esse feedback, né? Olha, André, é legal, eu li lá o conteúdo, mas não entendi, né? E por isso estou no grupo de estudos, ou não deu tempo de eu ler o conteúdo com antecedência, mas eu assisti a aula no dia e achei muito bacana, me ajudou em algo, ou não pude assistir no mesmo dia, mas no dia seguinte é disponibilizado no grupo, né, a gravação, e aí você pode assistir, né? Então, eu assisti e eu também, né, me fez sentido, consegui assimilar algo, consegui aprender algo,
né? Então, um grupo de estudos, ele só vai ter efeito, ele só vai funcionar se ele for desta forma, né? Uma construção conjunta entre todos nós, né? O momento que nós temos de oportunidade para que possamos aí crescer, né? Evoluir na nossa formação contínua, né? Na nossa aprendizagem, para que a gente coloque essa teoria na prática e que possamos nos munir de conhecimento até para que, né, possamos trabalhar de uma forma mais correta, coerente, tanto para com os nossos usuários, quanto para nós mesmos, né? Porque nós temos muitos colegas sobrecarregados, né, muitos colegas afastados por motivos de saúde mental, né, muitos colegas desanimados. Então, assim, a gente precisa de conhecimento, né? Nós precisamos saber o que nos cabe, a quem recorrermos e como fazermos, né, da forma correta. Então, este grupo de estudos, ele vem com alguns destes objetivos que eu estou colocando para vocês, né? E reforço novamente, caso quem esteja participando pela primeira vez e queira fazer parte deste grupo no WhatsApp, deixe o seu nome, deixe o seu WhatsApp, que posteriormente eu vou estar inserindo vocês no grupo e as demais informações, elas são passadas lá, tá? Hoje, o nosso estudo, ele é aqui, estou mostrando para vocês. Este é o caderno de perguntas frequentes do serviço de convivência. Não sei se todos têm conhecimento deste caderno, né? É um caderno que a gente pode ter ele em PDF. Vou mostrar aqui a capa dele, para quem não o conhece. É este caderno aqui. Então, perguntas frequentes, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Ele é de 2013, perdão, e ele foi atualizado agora em 2022, tá? Então, ele é recente, a atualização dele, como a colega, a Dilma até coloca, talvez precise de uma nova reformulação, né? Uma reformulação 2 vezes, porque ele ainda se encontra um pouco aí defasado quando nós fazemos a comparação teoria e prática, né? Nós temos usuários, né, de 2024, demandas, né, que precisam ser também trabalhadas e levadas em consideração quando nós falamos de serviço de convivência. Por exemplo, né, na questão de uma demanda muito grande que nós temos hoje de crianças com laudos, né? Crianças com laudos, transtornos, deficiências, né? Sendo um público prioritário, nós, equipe, às vezes nos vemos um tanto quanto perdidos, né? Sem o norte para seguir, sem saber como trabalhar, muitas das vezes sem capacitação, enfim, né? Também temos novidades aí da questão da escola em tempo integral, né? Então, precisamos aí também que este caderno conversasse também sobre isso, né? A Dilma também colocou algumas vezes já sobre a questão do público prioritário, né? Que precisa ser revisto, essas 11 situações prioritárias, e por aí vai. Então, né, nós vamos sim estudar o que está mais atualizado, que é, né, o caderno de perguntas frequentes de 2022. Então, aqui, né, a nossa pergunta de hoje, ela é da página 111, tá? Então, ela está aqui. Se vocês virem, ele forma uma mãozinha, eu clico nele, ele já vai abrir direto lá a página que eu quero, que é a página 111, que é a pergunta 44, tá? Que já foi divulgado no grupo, para que fosse feito a leitura, e, se possível, o resumo, com antecedência. Então, a pergunta é: qual é a quantidade ideal de profissionais para execução do serviço de convivência? Há limite de grupos por educador, orientador social e por técnico de referência, né?
Então, aqui a gente tem várias perguntas, né? Uma pergunta com várias perguntas. A primeira, qual que é essa quantidade ideal de profissionais no geral? Depois ele diz, pergunta qual o limite de grupos por educador. E também técnico de referência, né? Me corrijam se eu estiver errada, mas ele não traz números específicos, né? Então, se nós, quando lemos a pergunta e pensamos assim, que ótimo, então agora saberemos quantos são e quais são, sinto informar a vocês, mas ele não traz, né, como a matemática, um resultado exato, né? E aqui, né, ele traz algumas questões que a gente vai agora ler e abordar. Então, ele não é longo, esse texto, vocês podem ver, ele é de uma página só, tá? 111, acabou ali. Por ser pouco, joguei aqui nos slides para que a gente possa construir aí esse estudo, né, esses questionamentos juntos. Só preciso ver aqui um momento se tem algum colega querendo entrar, só um momento. Acho que não. Josenita não está conseguindo entrar. Ué, estranho. Deixa eu liberar as colegas aqui. Permitir todos, permitir. Todas aqui agora, sejam todas bem-vindas, meninas, tá? Penso que agora estamos todas aqui. Então, voltando lá para o nosso slide, eu fiz alguns rabiscos aqui, preciso, né, que vocês colaborem comigo nesta reflexão. Então, ele coloca ali, qual é a quantidade ideal de profissionais para execução do serviço de convivência? Eu listei de vermelho e coloquei o número 1, porque é a primeira pergunta. Só um momento que tem colega entrando agora. Só um momento, é a Jusileide. Boa noite, Jusileide, seja bem-vinda. Aí depois, eu circulei de verde e coloquei ali o número 2, que é a segunda pergunta. Há limite de grupo por educador orientador social? E o 3, eu circulei de azul, que ele também pergunta se existe, né, técnico de referência, quantidade, né? Limite de técnico de referência, certo? Então, essas são as indagações. E aí, no primeiro parágrafo, ele coloca ali, né, que a flexibilidade e a autonomia dos entes federados no planejamento do serviço podem propiciar a otimização dos recursos humanos, garantindo a quantidade de profissionais necessária à execução do serviço com qualidade, tá? Então, eu destaquei ali em roxo para vocês, quando ele fala que a flexibilidade e autonomia. Tá? Tem algum colega para entrar agora? Só um momento. É a Pamela. Bem-vinda, Pamela. Então, quando eu ali coloco para vocês em destacado, em roxo, né, este parágrafo, eu entendo que ele diz que existe flexibilidade e autonomia, né? Então, para a definição da quantidade ideal de profissionais, né, ele é flexível e é autônomo. E esta flexibilidade, esta autonomia, ela é dada a quem? Em amarelo, vocês podem ver que ele dá aos entes federados.
que eu entendo União, estados, municípios. Né? Acho que tem mais um colega para entrar. Só um momento. É a Josenita. Bem-vinda, Josenita. Então, ele já começa aí. Né? Então, não tem aqui um número, a gente não vai encontrar um número, uma quantidade X. Né? Ele diz que ele é flexível e autônomo. E esta flexibilidade e esta autonomia, ela é dada aos entes federados, que eu entendo aqui a União, estados e municípios. Né? Então, a União, os estados, os municípios, os entes federados, eles possuem flexibilidade e autonomia para planejar, né, o serviço de convivência que propicie a otimização dos recursos humanos. E por isso que nós temos aí tantas dúvidas, porque aí cada estado, cada município vai trabalhar de uma forma. Temos mais colegas para entrar, só um momento. Ana Carolina. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Então, aqui, né, talvez essa disparidade, essa diferença que nós encontramos de município para município, de estado para estado, seja porque foi dado flexibilidade e autonomia. Né? E aí depende muito de como a nossa gestão vai administrar esta flexibilidade e esta autonomia. Concordam ou discordam disso? Tem mais um colega para entrar. A Maria. E aí ele segue dizendo assim, né? Então, são os entes federados que possuem a flexibilidade e autonomia para decidir quantos serão os profissionais para atuarem no serviço de convivência. E daí ele coloca, garantindo, circulei e coloquei um ponto de interrogação, né? Porque aí é a minha dúvida, está sendo garantido? Né? Até fiz uma enquete, pela enquete que eu vi lá no grupo, não. Né? Então, é como se dá esta liberdade para que o gestor, né, tenha o entendimento da necessidade e da quantidade, né, que venha garantir. Garantir o quê? A quantidade de profissionais necessárias à execução do serviço e, além disso, com qualidade. Né? Com qualidade. Então, aqui eu destaquei que esta flexibilidade, esta autonomia dos municípios, dos entes federados, eles têm que ser muito bem utilizados, porque são eles, né, que vão garantir quantidade e qualidade. Né? E aí eu deixo a reflexão para a realidade de vocês. Né? A gestão de vocês está trazendo para vocês estas garantias? Temos quantidade de funcionários na nossa equipe adequada. E estes funcionários, esta equipe, consegue ofertar um serviço de qualidade? Deixamos aí a dúvida para conversarmos logo mais. O outro parágrafo, ele coloca assim, que o número adequado de profissionais, ele deve ser definido pelo órgão gestor. Destaquei este órgão gestor, tá? Considerando, então, número 1, a quantidade de horas trabalhadas por semana. Número 2, o número de usuários inseridos no serviço, né, a demanda que nós temos, as especificidades locais, entre outros fatores. Né? E aí cabe ressaltar,
deixei em negrito, que para a execução desse serviço deve-se prever, deve-se, é um dever, deve-se prever na grade horária de trabalho o quê? O tempo dedicado a quê? Ao planejamento e à preparação das atividades. Então, aqui ele coloca, né, a atribuição do órgão gestor. Primeiro, quantidade de horas que serão trabalhadas, usuários inseridos no serviço, especificidades locais, entre outros, e ressaltando muito bem que deve-se prever, né, tempo para que possamos planejar para poder atender, dentro das horas trabalhadas, a quantidade de usuários inseridos. Será que a conta nossa fecha no nosso serviço de convivência? Bem-vinda, Ilza. Fecha no município de vocês? Não mesmo. Não, sim, Não. não. Tá. E ali ele coloca, bem como considerar a periodicidade de execução das atividades dos grupos, ou seja, é preciso avaliar se os usuários, os grupos se eles estão diariamente no serviço ou se eles frequentam ações de outras políticas no território, entre outros, tá? Então, para a gente fixar, coloquei ali em amarelo, né, órgão gestor, né? Então, a gente está lá em cima, o órgão gestor. Então, o órgão gestor tem uma setinha ali, né? Então, é de competência dele pensar a quantidade de horas durante ali a semana que vai ser ofertado os encontros, né? Dentro desta quantidade de horas durante a semana, termos tempo para planejamento, né? Periodicidade da execução e, do outro lado, o número de usuários inseridos no serviço de convivência. Tá? Então, o resumo deste parágrafo está ali no final. Alguém levantou a mão? Fica à vontade. Oi, Lúcia. Oi. Então, meu nome é Éder, eu moro em Castro. Hoje não mais no serviço de convivência, eu sou conselheiro tutelar, mas eu, eu costumo dizer que eu sou do pessoal aí que é precursor, porque eu sou lá da época do Pró-Jovem Adolescente. E que para mim foi o que iniciou o serviço de convivência, né? Então, assim, tudo que se escreve depois disso, o teu material. Fui algumas vezes a Brasília, em oficinas do Serviço de Convivência, e eu me lembro que em 2020 em Brasília, uma das coisas que você falou aí agora, da periodicidade, já preocupava em 2020, porque em alguns municípios, juro que não sei como que está hoje no meu município, por conta de estar no Conselho Tutelar, né? Mas, assim, a gente hoje tem uma assessoria do Serviço de Convivência aqui, isso é muito importante, né? Temos uma técnica excelente nessa assessoria. Mas o Serviço de Convivência, em alguns lugares, me parece, assim, ao longo desses anos, estudando e lendo, quase que se torna, por vezes, política de governo, sabe? Não sei se consegue compreender. Então, a gente acaba meio que mudando tudo isso que a gente vê aí no caderno de perguntas e respostas, ou, enfim, no que a gente tem de orientação técnica, para atender uma política de governo, sabe? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso que você está falando aqui, né? Formação de grupo, quantidade de profissional, ter essa flexibilização por parte dos entes federados, quando isso se torna política de governo, talvez a ideia daquele serviço
tão bem programado, tão bem dito. Eu conheci a Késia, que é uma das coordenadoras do Serviço de Convivência em Brasília, ele meio que acaba ficando por terra, sabe? Não sei se compreende o que eu estou dizendo, ou as colegas que estão aí. Alguém gostaria de complementar a fala do Ederson? Oi, Ederson, boa noite. Meu nome é Adilma, eu sou coordenadora do CRAS Serrinha aqui no município de Vaza da Palma, Minas Gerais. Eu concordo plenamente aí com a sua fala, uma vez que um dos pontos hoje crucial, né, no nosso serviço, a gente não fala nem somente do serviço de convivência, mas o PAI que também, é a questão da política, né, que está inserida aí dentro do serviço, a empregabilidade, que ela vem sendo aí politizada dentro dos serviços, as indicações políticas, né? Então, o que acontece? É a falta da educação continuada, nós estamos aí recebendo profissionais sem nenhuma capacitação, entrando sem entender o que eu devo fazer, e vai passando o tempo e a gente vê que eles estão enxugando o gelo quando a gente tenta deixá-los levar o serviço, né, sozinhos, que eu digo assim, nós vamos lá enquanto coordenação, enquanto técnicos de referência, e orientamos. Até os técnicos de referência também já está ficando escasso, por conta dessa política dentro do serviço, desculpa. O que acontece? Você hoje está trabalhando com A, amanhã você trabalha com B, e aí você perde a referência profissional, né? Então, é um ancorando no saber do outro, não fazendo as leituras que deveriam ser feitas, e muito menos ampliar as leituras dentro do material, que é o que a Andréia sempre está expondo aqui, né? Textos pequenos, mas pode ver que lá está em negrito alguma coisa que, se você tiver o material online e clicar em cima, a gente abre um material ali muito riquíssimo. Mas o que tem acarretado, eu posso falar de experiência própria aqui no meu município, até disse para a Andréia há algum tempo que eu estava passando por uma situação difícil, onde eu te falo com toda a propriedade. Hoje eu estou aqui, o meu pessoal, ele é inscrito aqui nesse grupo, a Andréia inseriu eles aqui nesse grupo, mas faz muito tempo que eu participo e eu não os vejo aqui. Então, eles ficam esperando o nosso saber para que eles possam, eu vou falar com todas as letras. Todos os profissionais que estão aqui, contínuos nesse grupo, e os seus colaboradores não fazem parte, estão ancorando em nós e enxugando o gelo. Por quê? Porque o profissional que tem responsabilidade, apesar de que não tem uma educação... Oh, gente, vocês desculpam, o tal de mineiro fala rasgado mesmo, né? Esse negócio de estar passando a mão na cabeça, não, assim sou eu. Eu sou vista aqui no município como uma coordenadora bem, assim, ditadora mesmo, mas é porque eu tenho que falar, não mando recado. Então, assim, eu acho que se todo mundo, mesmo a gente não tendo, por parte dos entes aí, dos órgãos gestores, né, a capacitação continuada, que isso daí é primordial para um serviço avançar, eu acho que se a gente encontra profissionais que estão chegando sem capacitação nenhuma, sem saber o que eu vou fazer, mas tivesse a força de vontade de participar desse grupo e lesse os materiais e tirasse as dúvidas dentro desse grupo aqui, os serviços andavam. Às vezes a gente também chora muito, fala muito, mas a gente fica só esperando o venha a nós o vosso reino, mas ninguém faz a oração. Eu falo assim, ó, Andréia me abre o espaço aqui agora, o que eu mais vejo aqui nesse grupo, quem é que tem aí o modelo de um painel? Alguém tem o modelo de não sei o que lá mais, relatório, isso aqui, mas ninguém procura fazer, vir aqui mostrar, fazer, vir aqui mostrar, está sempre só buscando, gente. Isso não pode acontecer, porque isso é o declínio do serviço. Foi o que a Andréia acabou de falar e agora. Eu vejo sempre a Andréia falando bem assim, ó, ela colocou hoje, né, sobre a pergunta, qual que é o nome da pergunta mesmo? O número dela, Andréia? Desculpa, não entendi. A pergunta de hoje aqui, qual o número dela mesmo? É 100 e? É a página 111, é a pergunta 44. 44, né? Então, assim, eu vejo a dificuldade do pessoal expor
os textos, tipo assim, você estuda e faz uma síntese para poder expor. Ela precisa ficar esgoelando, precisa gritando, gente, e o pessoal não participa, não é só eu vir aqui, né? Assim, é com todo respeito que eu estou falando isso aqui hoje, mas não é só eu vir aqui participar, escutar de Andréia, da Jaça, né, de tantos outros profissionais que vêm aqui, que têm coragem. Eu não sou boa nisso, não, eu gosto muito de participar, não na condução, né? Mas é isso daí, gente, fica aí o puxão de orelha. A partir do momento, né, Éder, que a gente participa, que a gente expõe as nossas dúvidas, que a gente, mesmo que erra, ninguém nasceu sabendo, não. Nesse momento aí, a gente está interagindo, a gente está crescendo, a gente está aprendendo, ninguém nasceu sabendo, né? Então, é isso que eu tenho para falar aqui hoje. Quando a Andréia fala aí sobre a questão do quantitativo de pessoas para conduzir grupos, é aquilo que a gente falou lá atrás, né, Andréia, numa certa roda de conversa que teve aí, que não existe mais números conforme a NOB-RH do SUAS. O que existe é a demanda apresentada para o quantitativo de profissional. Agora, quando fala do técnico de referência, é a mesma situação, né? Depende da demanda apresentada. Se vier algum gestor abrir a NOB-RH para abrir para vocês aí, igual o meu gestor já fez aqui em Vaz da Palma, que graças a Deus esse ano foi para o espaço, né, que perdeu a política aí, graças a Deus. Então, assim, que venha outra agora e que entenda que a gente não pode mais ir pelo número da NOB-RH, que fala, município de pequeno porte, de pequeno porte 1, pequeno porte 2, metrópole, tem que ter tantos profissionais. Não existe isso mais. Hoje, o que existe é o quantitativo de profissionais pela demanda apresentada. Isso daí já ficou lá RH é atrás. equipe mínima, né? Exatamente. Então, assim, né? O que eu sempre falei com esse gestor, que graças a Deus foi para o espaço agora, já está cumprindo os dias, né? Que é 31 de dezembro, é que se a gente continuasse, e passamos, gente, 4 anos eu recebendo profissional, saindo profissional, entrando profissional, e estou aqui, ó, junto com a Andréia, desde quando esse grupo foi formado, né, Andréia? Lutando com eles ali, mas mais uma vez eu reafirmo, né? Poucas foram as vezes, ou quase vez nenhuma, que alguma delas estiveram junto comigo aqui nesse grupo. Então, fica aí o puxão de orelha para quem está aqui participando. Eu estou vendo que tem 14 pessoas, né? Que leve para suas equipes aí, que se elas não participar e ficar esperando o venha a nós o vosso reino, está lascado, né? Vai ser só reclamação. Nós vamos aí continuar com esse grupo aí e ter só falas aí, que até hoje a gente tem umas falas aí meio atravessadas, né, Andréia? E que a gente entrega para os tantos de cada um aí, sei lá o tanto de quem que é. Mas é isso aí que, né, eu tenho para falar, e mais na frente, se precisar, eu rasgo o verbo de novo. Eu passo a voz aí para o André e para o Éder novamente. A voz não, a fala. Não, na verdade, hoje é a primeira vez, assim, que participo, e porque gosto do serviço convivência, e eu sou assistente social de formação, professor de sociologia, orientador social de concurso, mas hoje conselheiro tutelar, e o serviço convivência é a minha paixão, e eu sempre quis, já comprei alguns materiais da Andréia, a gente já conversou aqui, somos vizinhos, né, de município, e eu sei que Telêmaco é referência, e Castro a gente avançou muito, depois regrediu também, enfim, mas eu pretendo ficar no grupo porque é o serviço que eu gosto muito dentro da política de assistência. Bacana. Seja muito bem-vindo, Ederson. E eu fico muito contente de ver conselheiro tutelar no nosso grupo, né? Muito importante. Porque a gente também, né, tem os nossos percalços aí quando precisamos trabalhar em rede, né? E uma das coisas também que a gente precisa aí, né, avançar aí também né, no conhecimento, na apropriação dos nossos conselheiros tutelares também, né? Para que a gente realmente seja aí agentes, né, de garantia de direitos. Eu concordo, Ederson, com o que você coloca. Normalmente, quando eu pego um material, né,
pego lá do site do Ministério do Desenvolvimento Social e leio, e você citou o Projovem Urbano. O material do Projovem Urbano é um material riquíssimo. Eu trabalhei no Projovem Urbano e fui apaixonada, fiquei apaixonada pelo programa, mas, assim, o que a gente percebe é que o que é criado lá em cima, que é um material muito bom, e ele é pensado de uma forma muito boa, ele vem passando por várias mãos neste decorrer. E aí, neste decorrer de passagens de mãos, nós encontramos esses diversos profissionais que a Dilma acabou de elencar, né? Então, nós temos profissionais que vão ler e vão interpretar à sua maneira, conforme o seu interesse, muitos que não conseguem interpretar, entra muito a politicagem no meio, né? E aí chega, né, para nós aqui na ponta, aquele material que seria riquíssimo, norteador, mas, né, não chega da forma como deveria chegar para nós, né? E aí a gente tem todas essas distorções aí. Quero salientar uma felicidade muito grande que eu tive. Quero ver o rostinho dela aqui agora, a Ilza. Cadê a Ilza? Abra a câmera, Ilza. Ilza é nossa parceira. Ilza está com a gente desde o início, quietinha, né? Faz os comentários pertinentes, mas sempre ali ouvindo. Também é das antigas, igual nós, né, Dilma? E ela está fazendo a capacitação comigo nas terças e quintas, e eu confesso para vocês assim que foi emocionante ouvir o relato da Ilza. Porque a Ilza, de uma maneira muito simples, eu acho que ela nem percebeu o quanto ela estava fazendo bem, fazendo o relato dela para mim, mas ela disse assim: Andréia, aqui eu comecei a colocar, né, algumas organizações que eu aprendi participando do grupo de estudos, lendo o que é orientado, ouvindo os bons exemplos das colegas. Hoje, nós conseguimos fazer reuniões durante a semana com a equipe. Hoje, eu faço parte de conselhos, porque eu fui buscar aprender mais. Me corrija se eu estiver errada, Ilza. E eu gostaria que você relatasse isso, porque é isso que faz este movimento deste grupo, né? Então, assim, me emocionou o seu relato, porque é exatamente isso que a Dilma colocou: a gente tem que correr atrás, a gente tem que buscar, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Então, se você pudesse comentar para os colegas, porque eu achei muito bacana a sua fala da quinta-feira. Olá, colegas, boa noite, eu sou a Ilza, eu faço parte de uma OSC, né? Na verdade, eu sou a fundadora da OSC, Casa da Mulher Joana de Ângeles, né? Eu sou aquela pessoa que tinha uma ideia bonita na cabeça, desde 98 eu já faço trabalho social, e meu marido se aposentou em 2018, nós tivemos a ideia de fundar uma ONG, né? Mal eu sabia o que eu ia enfrentar, né? Porque eu tinha aquela ideia bonita na cabeça, mas a parte da política realmente me jogou na parede várias vezes. Foi e está sendo um aprendizado muito grande para mim, né? E quando eu entrei nesse grupo, foi maravilhoso, porque eu consegui, né, trabalhar de uma forma e levar muita coisa do que eu aprendo para as colegas, né? Junto com o grupo, eu consegui também muitas documentações que nós não tínhamos. O último que nós conseguimos foi o pró-social, né? Inclusive a Sônia, que ela é da Adrades de Sorocaba, ela deu até parabéns para a gente, porque ela falou que foi uma OSC, a nossa, que ela foi fazer a visita surpresa,
e ela encontrou toda a equipe trabalhando e fazendo reuniões e as oficinas acontecendo ao mesmo tempo. Porque ela falou que quando ela visita, geralmente a assistente social não está, a psicóloga não está, a orientadora naquele dia ficou doente. Então, assim, e junto com isso, hoje, eu faço parte do Conselho da Mulher aqui da cidade de Salto, faço parte do Conselho da Saúde e faço parte do CMDCA, sou conselheira também do CMDCA, faço parte da equipe de avaliação e monitoramento desse conselho, né, que visita as OSCs. Então, para mim está sendo um aprendizado, tanto que eu estou de férias até o dia 4/11, mas estou aqui no grupo participando, aprendendo, né? Não estou em Salto nesse momento, estou aqui no sul de Minas, numa pousada, e estou aqui participando, porque é sempre um aprendizado muito grande, né? E as mudanças, elas acontecem gradualmente, aos pouquinhos, mas sem essa capacitação, como a colega falou, é muito difícil, porque acabam entrando pessoas que não entendem como é o serviço de convivência e acaba fazendo do jeito que acha que deve ser feito, né? Como eu comentei com a André, nós já tivemos caso, por exemplo, de estar uma roda de conversa com as mulheres e uma delas levar o marido e o marido ser convidado a se retirar por uma voluntária que estava lá naquele momento e achou que ele não deveria fazer parte. Eu falei para ela, mas você está totalmente errada. Todos são bem-vindos, ele deve fazer parte. Como que vai construir um vínculo com a própria família se você não deixar o próprio marido participar da roda de conversa, né? E assim a gente vai errando, acertando, mas com o objetivo de errar menos e acertar cada vez mais para que o serviço, né, seja feito da forma correta, como a gente sabe que tem que ser, né? E é isso, gente. É muito bom estar aqui com vocês, aprendendo. Hoje eu estou fazendo também a capacitação, estou procurando ler muito mais, né? Porque antes já não tinha essa coisa de ler, de estar aprendendo, de estar aí buscando na tipificação, né? No caderno de orientações. E hoje, assim, eu estou com a mente bem mais aberta do que é o serviço, como ele deve ser feito, né? E o mais importante, vendo os resultados, né, que a gente espera, né, com as famílias assistidas aí pela nossa ONG, a Casa da Mulher Joana de Ângeles. Obrigada, Ilza. A Ana levantou a mão. Sim. Fica à vontade. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Ana. Eu estou no celular, por isso que eu estou perguntando. Então, eu acho interessante ouvir a Ilza, porque eu também sou de uma OSC, né? E para a gente parece que fica um pouco mais distantes, mas eu vejo assim, a gente tem uma certa organização melhor aí do que eu estou ouvindo, né? Quando é o município. Por quê? Nós somos, assim, uma entidade, até eu não sei se a Ilza vai conhecer, mas aqui nós temos as Filhas de São José, que tem uma escola, tinha uma escola também em Salto, não sei se a Ilza conhece. Essa entidade que eu trabalho é do Instituto das Filhas de São José, agora a gente é Instituto Social Caburloto. Nós temos um projeto de contraturno escolar, né? A gente atende no contraturno as crianças e adolescentes. Aqui no grupo eu estou aprendendo muita coisa. O que eu achei mais interessante quando vocês falam assim, né, dos encaminhamentos que devem vir do CRAS, né? Enfim, para vocês terem uma ideia, já tem muitos anos, né? Acho que é a entidade mais antiga em Santa Rita que atende criança e adolescente. Todas as nossas crianças vêm de busca espontânea. Raros casos encaminhados pelo Conselho Tutelar. Pedido do CRAS, eu tenho 1 ou 2 por ano. É interessante isso, né? Ouvindo isso, aprendendo, eu achei muito interessante. Então, assim, nós temos as nossas, a gente chama de oficinas, mas são grupos de até 12, 13 crianças no máximo. Eu acho que isso é importante para um atendimento, né, de qualidade. Infelizmente, as crianças não podem, assim, escolher qual oficina fazer no dia, né? Nós temos 8 grupos de 10, 12 crianças por período,
E a única oficina que a gente consegue fazer com que eles escolham é a de música, violão, que a gente ainda consegue direcionar por falta de ter mais educadores contratados, né? A gente contrata como monitores, mas é sempre muito difícil, né? A questão financeira. Mas eu vejo que por ser OSC, a organização fica um pouco melhor, né? Vocês falaram da questão de cargos políticos, né? Então, na OSC a gente tem mais esse direcionamento, né? De ter equipe técnica, né? Por que que eu cheguei até esse grupo? Procurando alguma questão de atividade, de como deveria ser, encontrei o Pedagogiando no Instagram. Eu falei que foi assim, eu não sei, parece que é obra de Deus a gente chegar, né? Apareceu para mim e eu, assim, fiquei apaixonada pelos percursos que a Andrea tem. Eu comprei alguns e é isso que eu quero. Eu não sou a coordenadora pedagógica, eu comecei a fazer, eu quero entender para depois levar para o grupo, porque eu acho que o grupo tem que participar mesmo. Você está certinho de falar, né? A que falou antes, a Dilma falou, não adianta uma pessoa só fazer, participar. Então, assim, eu estou buscando esse conhecimento para entender. Eu sinto que em todos os municípios tem bastante dificuldade, o nosso não é diferente. E eu acho que é só através de estudo, de troca de experiência, que a gente vai conseguir, né, dar mais qualidade nos nossos atendimentos. Então, acho que isso está sendo muito importante. Tem dias que é bem corrido, tá difícil. Eu falei, hoje eu tenho que me esforçar e entrar. Perdi um pouquinho o início, mas assim, a gente tem que se esforçar para participar, porque senão a gente sempre tem uma desculpa, hoje não dá, hoje não dá, e isso é muito importante. Essa questão do percurso, para mim, eu achei assim muito interessante, que eu acho que ainda é isso que falta para a gente, né? Trabalhar com percurso. Eu só tenho a agradecer a Andrea por essa oportunidade. Obrigada, Ana. Pessoal, então aqui, dando continuidade, né, lá no material de leitura, ele coloca assim, que um exemplo para orientar a definição da quantidade de profissionais no serviço de convivência. E aí ele, né, traz este exemplo. Então, ele coloca assim, se cada grupo cumprir uma carga horária semanal de 15 horas, e o educador orientador social cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, ele poderá ser responsável por até 2 grupos, né? 10 horas semana com cada grupo. As 10 horas semanais remanescentes deverão ser usados para o planejamento e a elaboração de atividades, reuniões de equipe, avaliações, sistematizações e etc. Ressalta-se que tais orientações, né, e aí eu circulei em rosinha, que diz, devem ser adaptadas à realidade local, desde que não interfiram na execução o quê? Qualificada do serviço e nas responsabilidades, né? As atribuições que são cabíveis a cada profissional. Então, o que a gente tem percebido, eu, pelo menos, nas conversas que eu tenho com as colegas do Brasil todo, que me chamam no privado ou que participam de mentorias, de capacitação, o que eu percebo é que existe ainda, assim, uma confusão muito grande do que é meu e o que é do meu colega, né? Então, por exemplo, às vezes vem um orientador, um educador social e fala assim para mim, não, os planejamentos eu recebo pronto, né? É a técnica que monta tudo. Ela me entrega pronto, impresso, é só para eu aplicar. E isso me preocupa, né? Me preocupa porque cadê a construção conjunta? Né? É uma construção conjunta. E se eu não sento com o meu educador e não oriento, não discuto, né, não faço essa construção juntas, ele vai eternamente depender de mim para fazer um planejamento.
Será que este técnico realmente ele quer ser o detentor do conhecimento? Né? Será que ele não percebe que ele também está se sobrecarregando? Né? Porque eu entendo que um técnico possui N atribuições, né, que demanda da profissão dele, que ele poderia, né, deixar este planejamento a cargo do educador. Né? Eu preciso, quando eu recebo um educador novo, eu preciso dar todo o amparo a ele. Eu preciso orientá-lo, eu preciso explicar como se faz, eu preciso dar sugestões pedagógicas de como ele deve fazer, eu preciso ouvir as angústias, eu preciso ouvir as necessidades que ele está encontrando, mas aos poucos eu vou soltando, eu vou deixando que ele cresça profissionalmente. Porque eu também, como técnica, sendo eu uma pedagoga, uma assistente social, um psicólogo, eu também tenho as minhas atribuições específicas. E aí gera, né, um meio, né, de trabalho que o grupo fica descontente. Porque aí é uma reclamação, eu não dou conta, eu não estou conseguindo atender, né? Tá me faltando tempo, eu me sinto sobrecarregado. Às vezes o que é importante acaba deixando de ser feito, né? E aí, né? Eu coloco aqui para vocês, então assim, né? Nós precisamos saber o que nos cabe fazer. Precisamos, para que eu não me sinta sobrecarregada. Porque se eu me sinto sobrecarregada, eu vou fazer de qualquer forma. Porque, às vezes, o educador ele faz o planejamento, não é porque ele pensou no usuário, nas melhores atividades, o que vai de acordo com as necessidades, os percursos, os eixos. Ele fez porque alguém cobra dele. Ele faz porque ele tem que entregar impresso lá para alguém. É uma burocracia que ele tem que fazer. E aí já faz mal feito, sai de qualquer jeito. Né? Então, a gente precisa entender aí também, né, as atribuições de cada um e que precisam ser adaptadas à realidade local. A qualidade do serviço a ser desenvolvido pelos profissionais ele é fundamental para o alcance dos objetivos do serviço. E, por essa razão, o investimento na educação permanente é nosso outro ponto importante, e nas condições de trabalho das equipes é fundamental. Né? Então, tudo isso que eu leio me preocupa muito, né? Me preocupa muito, porque se eu, né, não consigo executar de forma qualificada, se eu estou fazendo além do que me é atribuído, se eu não estou recebendo capacitação, formação, não tem alguém que me direcione, né? Como será que vai ser esse trabalho com o usuário? Né? Então, a gente precisa aí, né, ao ler este documento, pensarmos estas questões, trazendo para a nossa realidade. Né? Está sendo ofertado qualidade no meu serviço de convivência? Né? Os meus profissionais que atuam comigo conhecem quais são as suas atribuições? Gente, faz um grupo de estudos na equipe. Tem no caderno de perguntas frequentes. Vamos fazer lá uma meia hora de leitura para que você saiba o que te cabe. Né? E o que cabe aos demais colegas também. Porque é uma engrenagem. Né? Senão não gira. E, né, essa questão do investimento na educação permanente. Então, deveríamos ter
Deveríamos ter esta oferta através dos nossos gestores, deveríamos. Mas a nossa realidade não é cor-de-rosa. E aí, se eu tenho condições e tenho interesse, eu posso propiciar a minha educação permanente, que é uma coisa que já foi colocada por vocês aí. E quando eu falo isso, gente, até a questão de valores. Hoje, existem muitos cursos que são de graça, cursos bons. Eu me preocupo muito quando eu oferto capacitação e a pessoa manda mensagem para mim e fala assim, vai ter certificado? Né? Porque eu acho que a maior preocupação não é se eu vou pendurar algo na parede para dizer que eu tenho uma capacitação. É o aprendizado, é a minha evolução, é o meu crescimento pessoal. Mas se você quer certificado, a gente faz. Mas não é esse o objetivo, né? Não é para isso. Lógico, faz diferença, né? Tem plano de carreira, pessoas que têm que apresentar uma quantidade X lá de carga horária, né? E aí ela, né, sobe de cargo, aumenta lá um valor no salário, ok, né? Não é neste ponto que eu estou colocando, mas, né, esta busca por conhecimento, tá? Isso que eu coloco. Então, o que é importante a gente olhar neste parágrafo? Quantidade de encontros na semana, como é que está aí na cidade de vocês? A carga horária do educador, né? A carga horária dos técnicos, como é que está aí? Quanto tempo está durando estes encontros? Vamos pensar aí teoria prática, né? Vamos repensar e talvez seja o momento de nós precisarmos articular e melhorar, tá? Aqui, eu até quero a ajuda de vocês para interpretar este exemplo que é colocado no próprio caderno, tá? Eu vou aqui mostrar para vocês e me ajudem a pensar, porque me parece que não fecha a conta. Porque eu já encontrei alguns erros nesse caderno de perguntas frequentes, gente, tá? Tem algumas falhas, não lembro agora, mas eu posso apontar algumas para vocês. Olha só, ele coloca assim, ele dá o exemplo, certo? Carga horária semanal de 15 horas. Então, ele coloca que o grupo cumpre uma carga horária de 15 horas. E o educador social, né, cumpre uma jornada de 40. Ok? Só que ele coloca que ele pode ser responsável por até 2 grupos. 10 horas na semana com cada grupo. E que vai restar 10 horas para o planejamento. Alguém me ajuda, porque me dá a impressão que ele vai trabalhar 20 horas. Exatamente. Ou a minha interpretação do texto está errada. É complicado, né, lendo assim. Mas aí, né, eu pensei aqui comigo, eu vou precisar da ajuda dos colegas. Então, vamos lá. Vamos pensar lá. Então, vocês estão visualizando aqui? Seguindo as orientações, tá? Então, hoje a gente aprendeu, né? Seguindo as orientações. Então, vamos pegar lá quem pode me ajudar, a Dilma. Dilma vai me ajudar, a Dilma é coordenadora. A Dilma vai me ajudar. Vamos lá, Dilma. Então, a gente tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? Certo. Tá. Então, a tua educadora, né? Não sei quantos educadores você tem, mas vamos pegar o exemplo de uma educadora, para a gente entender essa carga horária. Qual que é o grupo que ela atende? Tem um nome, o grupo? Tem. Na realidade, a gente tem alguns grupos inseridos dentro dos serviços de convivência lá, do serviço de convivência, então são mais de um, né? E aí, esses grupos
eles estão lá no período da manhã e no período da tarde. Por mais que o pessoal tenha essa luta de contraturno escolar, não adianta a gente falar dessa forma, porque afinal de contas, se a criança está no serviço de convivência, significa que ela não está na escola, não é isso? Tá. Então, o que que acontece? Geralmente, na segunda e na quarta, a gente trabalha com as crianças. Então tá. Então, qual que é o nome do grupo das crianças ou não tem nome? Tem o Ciranda Cirandinha, Tá, então vamos. Construindo o Futuro. Não, mas vamos devagar, vai devagar aí, Certo. tá? Então, na segunda tem o grupo Ciranda Cirandinha. Isso. Que horário que eles começam? Eles começam às 7h30. Ciranda, Ciranda Cirandinha. Isso. Cirandinha. Tá. Que horário que eles começam? 7h30. 7h30. Sumiu meu papel. Aqui. Então, Ciranda Cirandinha começa às 7h30. Vai até que horas? 10h30. 10h30? Mas aí tem o primeiro horário que dá 1 hora de atividade oficina de karatê. Então, Ciranda Cirandinha começa às 7h30 e vai até 10h30? Isso. Mas dentro desse horário tem várias atividades, né? Não, eu quero dizer o educador. O educador. Ah, tá. Só Entre atividade. 7h30 até 8h30 é oficineira. Isso. Oficina de Não é karatê. educador, então? Não. Com o educador, qual que é o horário que a Ciranda Cirandinha tem? De 8h30 até 10h30. Então, das 8h30 até as 10h30. Oito às 9, 9 às 10. 2 horas. Isso? É, Então, eles têm 2 horas de atividade socioeducativa com a educadora, certo? exatamente. Isso. Tá. Esta mesma educadora trabalha mais horários na segunda-feira com algum outro grupo? No período da tarde. Qual que é o horário que ela faz? Da mesma forma, o oficineiro de karatê faz de 1h30 até 2h30 e ela vai de 2h30 até 4h30. Até às 16h30? Exatamente. Tá. Como que é o nome do grupo? Da tarde? É? De manhã. Ixi, Vandré, tem tantos lá. Ciranda, vamos deixar então o Ciranda Cirandinha de manhã e os girassóis à tarde. Vamos fazer diferente. Me dá o nome da educadora, vai ser até mais fácil para nós. É Marlene. Marlene? Então, a Marlene trabalha 2 horas de manhã. E 2 da tarde. Duas horas de manhã e 2 horas da tarde. Então, ela trabalha 4 horas na segunda. Exatamente. Isso? Isso. Na terça, ela trabalha? Na terça, ela trabalha com adolescentes. Segunda e quarta, crianças. Terça e quinta, adolescentes. Terça e quinta? Isso. Mesmo horário? Mesmo horário. E quinta também. Exatamente.
Tem mais algum dia que ela trabalha? Não. Aliás, na sexta-feira elas fazem planejamento, elas vão ver o que deu certo, o que não deu certo, aí a técnica de referência está sempre com elas na sexta-feira. Elas fazem um encontro. Quarta, você falou que é criança de novo, né? Segunda e quarta criança, terça e quinta adolescente. É isso? Isso. Então, segunda e quarta, criança, 2 horas. Isso. E terça e quinta. É isso? Isso. Então, ela trabalha 4, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Ela é contratada para quantas horas? Ela é contratada para 30 horas, é uma estagiária. Meu sofrimento nessa gestão. Trabalhar com estagiária. Mas você concorda que ela está trabalhando menos, né? Eu concordo, plenamente. Plenamente, porque falta de um processo seletivo, falta do profissional trabalhar as horas conforme determina a tipificação, né? Falta de um gestor que não teve um pingo de coerência, precisa ter medo, viu, gente? Gravar isso não, que eu falo na cara dele mesmo. É por isso que eu sou coordenadora Caxias. Então, assim, tô doida que chegue dia 31 de dezembro, o próximo gestor entrar, que eu já falei com ele, pelo amor de Deus, põe um processo seletivo aí, porque foi só estagiário, Andréia, estagiário para não onerar a folha de pagamento. E foi aquilo assim, ó, entra uma hoje, entra uma depois de amanhã, né? Só de um tempo para cá que o técnico de referência prevaleceu. E entra só com a teoria, né? Nem a teoria, para te falar a verdade, porque se é uma coisa, quando eu coloquei a mãozinha aí, que eu estava escutando a Ana e a Ilza falando, vocês estão aí, né, Ana e Ilza? Abre essas câmeras aí, por favor. Só para você ter ideia, quando eu escutei elas falando aí, você veja bem, a dificuldade que a gente tem de trabalhar dentro desses serviços, né? Com pessoas que, se eu te perguntar aqui, ó, a Ana já apareceu lá, e você está escondidinha. Quantas pessoas nós temos nesse grupo hoje, Andréia? Para mim, aparece 12. Não, eu estou falando no geral, do grupo pedagogiano. O pedagogiano antigo, nós tínhamos 360 pessoas. Hoje nós temos 200 e tantas que eu sei que são. Eu já abri lá e já olhei. Agora você veja bem, tem quantas pessoas participando aqui hoje? 12. Pois é. E é isso que eu estou falando. Você veja bem, as pessoas ficam esperando quem está aqui participando, que no caso a Ilza, a Ana, você aí, que é né, a nossa federal aí, e aí as pessoas, quando chega na hora de fazer um planejamento, de aplicar, executar os percursos, ficam olhando para a cara da gente. Por quê? Porque não lê, não estuda, não participa. Porque se tivesse todos os 200 e tanto, eu sei que todo mundo tem obrigação, né? Mas isso é desde lá do início. Nós tivemos aqui, Hilda, que faz muito tempo que está com a gente, a Ana está chegando aqui agora, orientadores aí que não voltou para dar para nós aqui como é que a gente fala? Dá para a gente como é que fala, Andréia? Um relato. Feedback. Dá um feedback para a gente aí, se depois que escutou tudo que a gente falou aqui, se consertou lá ou se continua na mesmice? A Dilma. Continua. Oi, Éder. Então, assim, eu concordo com você, tá? Eu também já fui gestão, mas assim, a gente precisa convir em alguns pontos, por exemplo, quando a gente fala de capacitação, penso eu, né? É preciso que a nossa gestão ela tenha um programa de capacitação continuada. Por exemplo, estamos nós aqui hoje, mas assim, se formos funcionários do serviço de convivência, o que nós estamos adquirindo aqui é para conhecimento próprio. É preciso que a gestão, que a prefeitura, ou que
sei lá, que a OSC, que ela invista no seu funcionário, porque esse tempo que a Lúcia, que a Andrea tá aqui dispensando para nós é o tempo dela, e nós estamos aqui neste momento, talvez não estejamos ganhando além, é claro, do que é mais importante, que é o conhecimento. Mas assim, esse projeto de capacitar os nossos técnicos, isso está previsto em lei, entende? Então, assim, a gente não pode esperar também que as outras pessoas que elas disponham do seu tempo na segunda-feira à noite, né, para se capacitarem quando a gestão não está nem preocupada com isso, entende? Ou seja, a chefia direta, né? Então, assim, é claro, eu concordo com você, a gente deve sim buscar o conhecimento para crescimento próprio, mas se isso não partir, por exemplo, desses tantos municípios que a Andrea hoje capacita através só do grupo, quantos procuraram a Andrea para dizer, olha, quanto que você cobra para vir aqui no município falar conosco? Entende? É preciso que a gestão, e eu acho que, e para mim, daí eu volto a dizer, isso é um projeto político também, né? Porque a desinformação, ela faz parte do projeto político, né? Sim. Então, assim, que bom que estamos aqui, somos 11 pessoas que estamos nos capacitando, né? E 200 e tantas no grupo, que eu acho que não participo, Andréia, mas enfim, quero participar. Mas a questão da capacitação continuada, ela deve sim partir da gestão, porque isso está previsto em tudo que a gente lê sobre o serviço de convivência, tudo que a gente lê sobre a política de assistência, né? Enfim, eu acho que por exemplo, como que eu vou cobrar do meu estagiário, aí no seu caso, né, que ganha possivelmente um salário de fome, se ganhar, para que, além disso, ele tenha que ir para a faculdade e ainda na segunda-feira à noite participar do grupo de estudo. Ele não é nem remunerado, entende? Nem pelo que ele já faz, porque ele está fazendo um trabalho lá no serviço de convivência que deveria ser feito por um profissional contratado, entende? Exatamente, Tem a falta várias, do tem processo várias nuances, seletivo, né? né? Tem várias Exatamente. nuances, né? Mas era isso que eu queria falar. Pois é, então, Éder, é isso mesmo que a gente está discutindo aqui, né? Quando a gente não tem essa capacitação continuada, para que o serviço de convivência ele tenha pelo menos uma prevalência dentro, né, das diretrizes, dentro dos princípios que ele deve seguir, que é a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e dentro de tantas outras leis, a gente também tem que correr atrás, né? Quando você fala aí sobre esse estagiário que está dentro de uma faculdade, isso daí hoje também já não prevalece, Éder. Não estou indo contra a sua fala de forma alguma, pode ter certeza que não. Mas hoje a educação, ela é online, ela é AD, né? Então a pessoa estuda quando quiser, na hora que quiser, e de repente vai lá na faculdade, se tiver um polo no município, para poder ter uma aula presencial. Isso se acontecer. Então, hoje, na realidade, fazendo essas pós-graduações, que as estagiárias lá são de pós-graduação, né? Eles têm toda essa forma de participar quando quiser, na hora que quiser e da forma que quiser, né? A gente não é mais igual na época, talvez, sua, minha, de Andréia, da Ilza, talvez aí da Ana, não sei, não. que a gente tinha que estar dentro da escola, né? E hoje não, Andréia, eu acho que... Desculpa, Dilma. Desculpa, Não, perdão. tranquilo, de forma alguma, Éder. É só isso que eu estava querendo te falar, né? Aham. Eu estava pensando ali, olhando o quadro que estava ali enquanto a gente estava falando, Andréia, e eu também, como você, eu vi já algumas falhas no próprio caderno, e eu acho que além dessa conta não fechar, quando a gente pega o exemplo da Dilma, por exemplo, este orientador social, ou de repente o estagiário, ou educador, ou oficineiro, ele não está dispensado, porque eu acho muito difícil municípios em que a equipe do serviço de convivência seja só do serviço de convivência, né? Talvez aí essa questão, não fecha a carga horária aqui no grupo, mas aí talvez ele atende na recepção, ou atende no PAIF,
Oi? Oi? Não. Desculpa. Não, a Dilma, não sei se para mim tá cortando aqui, mas eu tô dizendo assim no nível geral, sabe? Porque eu já, tipo, eu quando trabalhava como orientador, eu não ficava às vezes, não era uma equipe exclusiva do serviço de convivência, sabe? A gente fazia outras coisas dentro do equipamento. Não é o caso do meu lá não, viu, Éder? Não tô ouvindo. Ah, não? Ah, tá. Peraí. Não, não é o meu caso. Orientador é orientador, secretário é secretário, serviços gerais é serviços gerais. Não tem essa mistura. Ah, que bom. Não tem, não tem. Uhum. Posso contribuir, Andréia? Por favor, Tássia. Eu não consigo abrir a câmera, tá? Mas ouvindo, eu acho que todo esse debate, né? Eu concordo aí com alguns pontos que foram. O Ederson, você consegue silenciar seu microfone, por favor? Obrigada. Estava dando eco. Eu percebo que a gente está entrando em camadas, assim, que são muito sérias, a meu ver, né? Essa questão da precarização do estudo, da formação das pessoas, da rotina das pessoas, né? Eu entendo que sim, também passo por isso enquanto técnica de referência, né? Percebo, e eu não falo um desinteresse, mas eu vou muito na linha do que o Ederson traz, né? Todo esse sistema que ele contribui mesmo para uma precarização do serviço, né? E coloca a gente contra a gente, que eu acho que não é essa questão, né? Não é por aí. Então, assim, eu acho que não tem como a gente avaliar a rotina de alguém, avaliar o modo de trabalho, o quanto a pessoa se dedica ou não, sabe? Muitas vezes eu tô aqui nesse grupo em silêncio, mas assim, cada encontro me traz uma gama de conhecimentos e uma construção enorme de conhecimentos que às vezes eu não tô no meu dia para falar, sabe? Então, assim, eu faço um doutorado, né? Eu trabalho 40 horas semanais, eu sou técnica de referência de um serviço de convivência. Então, eu acho que a guerra não é entre a gente, sabe? Eu acho que, assim, muitas vezes também eu ouço muito assim de, se a gestão não deu jeito, a gente tem que dar jeito. Tá, concordo até certo ponto, né? Enquanto técnica ali de referência do serviço de convivência, sim, para mim a prioridade são os usuários, né? Então, é claro que eu sempre vou tentar manejar da melhor forma para que o objetivo do serviço de convivência seja cumprido. Mas também acho que esse espaço que a gente constrói aqui de conhecimento é justamente também para a gente aprender a se posicionar, aprender a cobrar da gestão, o que é da gestão, fazer o que é nosso, sabe? E repassar para os orientadores o que é deles também. Então, assim, também parto um pouco desse lugar, sabe? De que se a gente ficar o tempo todo dando jeitinho, sabe? Que é muito que acontece, pelo menos aqui no meu contexto, a gente acaba engolido pelo trabalho e é isso, entendeu? Não faz um trabalho de maneira qualitativa, não faz o que a gente tem que fazer, assim. Então, eu acho que é um pouco disso, paz entre nós e guerra aos senhores, entendeu? Então, acho que vamos tentar se alinhar um pouco e, né, tentar acalmar os ânimos aí, para a gente tentar também se fortalecer mesmo, né? Que eu acho que é esse o intuito, né? A gente se fortalecer, a gente criar corpo, a gente saber o que é nosso, se posicionar, né? Então, enfim, essa é a minha contribuição. Excelente, Tássia. Muito boa a sua colocação. Você é técnica de referência de um serviço de convivência? Isso mesmo. Lá você tem educadores e oficineiros? Educadores, sim. Oficineiros, eles foram contratados agora em setembro, mas de uma maneira muito sem planejamento, né? Chegou para a gente, porque eu acho que eu trouxe numa outra ocasião que
a gente faz ali a execução no CRAS, mas é uma OSC, né? Quem é a responsável pela gestão e tal. Mas, enfim, acaba ficando tudo sobre a gente, aí eu já estou fazendo a leitura do plano de colaboração também entre a OSC e o município, né? Como foi sugerido por uma colega no encontro passado, para eu poder também delegar aí, né? Isso. Que é de quem. Então, me ajuda aí, Tassi. Vamos lá. É que eu acho que eu não sei se a gente vai conseguir dividir dessa forma, porque elas trabalham em conjunto, porque assim, Andréia, vou contextualizar um pouquinho o grupo. O serviço de convivência, quando ele foi implantado, ele foi totalmente sem planejamento. Eu ainda não era técnica de referência e tal, mas também nem culpabilizando o técnico, assim, foi uma coisa muito da gestão mesmo, da secretaria, né, no caso de desenvolvimento social, trabalho e renda aqui do município, falou, não, tem que acontecer, e tem que abrir tal e tal grupo, né, então veio assim, tem que ter grupo para criança, tem que ter grupo para adulto, tem que ter para adolescente, para adulto e para pessoas idosas. Tá. E aí começou-se a tentar articular, e aí veio a pandemia e deu uma minada total no serviço de convivência. E aí retomaram mesmo o ano passado, né? Eu ainda também não era técnica de referência, eu entrei no segundo semestre do ano passado, outubro, mais ou menos, assim. Faz um ano agora. E até então estava funcionando nesse modelo, assim, né? Tipo, bem imposto e tudo seguindo muito um calendário social e os orientadores fazendo tudo, porque o técnico de referência até então não conseguia estar presente, porque tinha as demandas do PAIF, e aí o serviço de convivência ficava meio que em segundo plano, assim, no CRAS, né? E aí, quando eu assumo verdadeiramente esse ano, assim, né, que aí eu começo desde o início, a gente seguiu um pouco o modelo que já estava instaurado, porque não era possível modificar tudo, sabe? Certo. E aí agora, para o ano que vem também, eu já estou montando uma capacitação a partir aqui dos nossos grupos de estudo, da capacitação que eu também fiz com você de planejamento, né? Estou montando também uma capacitação para os 2 CRAS que tem aqui, para os 2 serviços de convivência, para a gente poder pensar um planejamento em conjunto, até porque a gente depende das mesmas parcerias. A gente tem o SESC aqui em Bertioga, né? Eu sou de Bertioga, que ali a gente consegue muitas parcerias com o SESC para oficinas, etc. Então, eu ainda acho que não consigo te trazer um exemplo tão estruturado para esse exemplo que você está querendo concretizar hoje, entendeu? Não tem problema. Tá. O que eu, né, pensei hoje aqui para vocês do grupo é nós entendermos, né, de que nós não podemos sobrecarregar os educadores, né, e também ofertarmos um tempo para planejamento. Bom, né? Aqui a gente segue muito isso, Andréia, a gente tem reuniões semanais, é uma coisa que eu priorizei, porque aqui também eu tenho esse privilégio, posso chamar assim, de ser exclusiva para o serviço de convivência, né? Então, a gente, aqui com certeza, assim, é porque, como eu disse, como veio dessa Constituição, né, dessa imposição e tal, esse ano reduziu muito, por exemplo, o número de crianças por conta da educação integral, interferiu no horário dos grupos, sabe? Antes ano passado, eles estavam com um grupo de pessoas idosas, um grupo de 70 pessoas ativas. E aí, assim, a gente teve que fazer toda essa adaptação, e nessa adaptação a gente foi também mapeando outros serviços da cidade, que essas pessoas idosas poderiam ser inseridas, né? E aí a gente reduziu muito o grupo também. Então, assim, com certeza esse ano não está sobrecarregado para as educadoras. Eu acredito que a gente tem uma equipe tranquila para lidar com o público que a gente está atendendo hoje e com a quantidade de educadoras, que são 3. Então, é isso. O que falta um pouco é isso que todo mundo trouxe, né? Essa falta de capacitação, de muitas vezes
por ser um contrato, né? Muitas vezes envolve muito essa questão da politicagem, então, filha de tal, nananã, né? E aí chegam muitas pessoas que realmente, muitas vezes, pelo menos inicialmente, não apresentam um perfil, assim, né, para o serviço de convivência, e aí vai muito do nosso esforço também, enquanto técnico, enquanto gestão e tal. Então, é isso, assim, né, com certeza esse ano não, assim, mas também foi um investimento muito grande nessa questão do chamamento delas para os estudos, sabe? Então, a gente teve bastante tempo também para discutir outras questões para além dos grupos, assim, em si, sabe? Bacana. Na verdade, né, o que eu quero hoje deixar muito bem pontuado e alinhado é esta questão. Agora eu estou vendo educadoras aqui, Janaína e Pamela, né, que são pessoas que dominam sobre o assunto, né? Então, assim, me corrijam, Pamela e Janaína, não estou vendo mais quem está aqui, que é educadora, mas provavelmente podemos ter outras. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente é que o educador, ele é aquela pessoa que vai fazer a atividade socioeducativa, não é? É ele que vai trabalhar o tema, a campanha, os assuntos que são pertinentes para trabalhar com os grupos, né? E este educador, não é que eu estou dizendo que ele deva ser protegido e trabalhe no máximo 1h30, 2 horas. Não. É porque é o tempo que nós conseguimos prender a atenção dos nossos usuários. Eu pergunto a vocês estão há quase 2 horas aqui comigo, né? Mas é porque talvez é uma coisa que nos interessa, a gente às vezes dá uma levantada, uma mexida aqui, dá uma olhada no celular ali. Quando vocês vão em capacitação, né? A gente sabe, é do ser humano. Então, criança, adolescente, 1h30 é o máximo que a gente consegue de prender a atenção da criançada, dos adolescentes, né? Do nosso público. Então, é por isso que é importante que o educador seja organizado durante a semana, dentro desse cronograma, para que ele trabalhe no máximo 1h30, 2 horas, com atividade, repito, socioeducativa, né? Que são os temas, as campanhas e os assuntos que nós, quando nos reunimos com a equipe, entendemos que é importante discutir e falar com eles, né? E depois a gente libera eles para as oficinas, né? As oficinas, as atividades de recreação, enfim, não sei qual é a realidade de cada um. Eu até brinco. Né, Andréia? Oi? O lanche. Que não pode faltar o lanche, né? Eu até brinco, né, que sejamos coerentes de colocar o educador sempre no início do encontro, tá? Então, essa 1h30, primeiro é o educador, gente, porque eles estão chegando, eles estão calmos, eles estão um pouco mais tranquilos, eles vão prestar mais atenção. Imagina fazer o contrário, né? Eles chegam, né? Almoçam, às vezes o serviço oferece o almoço, e aí a Dilma manda todos eles para a quadra. E aí eles vão ficar lá 1h30, correndo, agitados, suando, fervendo. Aí ela manda eles para a sala com a Pamela, com a Janaína. Meia hora vai ser só para a Pamela e a Janaína tentar acalmar a criançada. Né? Então, é um desgaste desnecessário. Então, por isso, primeiro vamos falar sobre, né, as atividades socioeducativas, que eu consigo passar um vídeo, eu consigo talvez uma roda de conversa, eu consigo fazer uma atividade escrita, um desenho, enfim, né? E aí depois a gente libera eles para as outras atividades. Aqui, inclusive, eu negociava com os meus adolescentes. Ele teria que participar primeiro da atividade com a tia chata, eu, né, com a pro que ele não gostava,
para depois ele ir para a atividade que ele gostava, que era o futsal, né? Só que com o tempo a gente vai conquistando eles, né? E aí eles começam a querer participar. Mas é isso que eu quero dizer, né? Então, quando a gente tem um serviço de convivência, que a gente tem educadores, em alguns lugares auxiliar social, né? E temos a grata, né? A grata riqueza de ter também oficineiros, é perfeito. Porque aí não vai sobrecarregar o educador. Porque aí o que acontece? Ele trabalhou aquela 1h30, 2 horas com aquele grupo, né? Ou ele vai pegar um outro grupo, porque pode intercalar com o oficineiro, né? Ou ele pode usar aquele momento para organizar a sala, organizar o seu armário, rever os seus materiais, fazer as suas pesquisas, organizar o seu planejamento, né? Ele vai fazer as coisas que está dizendo aqui que ele tem que ter esses momentos para fazer, né? Eu aqui na minha realidade, a gente fazia o quê? Na segunda-feira, a gente só ofertava oficinas, só. Então, oficinas e estagiários ficavam responsáveis por todos os usuários. Em contrapartida, eu, coordenadora, né, também fazia o pedagógico, junto com a assistente social, com os orientadores, com os professores, nós conseguimos fazer o quê? A nossa reunião semanal, né? O nosso feedback do que foi da semana anterior, o que a gente precisa ajustar e o que a gente vai fazer na próxima semana. E depois, os educadores iam fazer os seus planejamentos, né? Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que a gente tem que ter este bom senso, porque existem ainda lugares, e talvez a Pamela vá me dizer isso agora, que só tem educador. E aí faz o quê? Se ela tem que trabalhar 40 horas, 30 horas o papel diz que ela deve trabalhar com o grupo e 10 horas ela tem que planejar. Conta um pouquinho, Pamela, da sua realidade para nós. Gente, boa noite, né? Meu nome é Pamela, como a Andréia já disse. Eu sou aqui de Cubatão, no litoral de São Paulo, bem pertinho de Bertioga, né? Onde a Tardes falou que trabalha. Hoje, o nosso serviço aqui está com 180 crianças e adolescentes, então a gente inicia com eles de 6 anos e tem até 17 anos e 11 meses. Ele é dividido por grupos, e cada grupo tem a sua cor, de acordo com a faixa etária, mais ou menos, do secretário deles, né? Então, o primeiro grupo é o verde, que é de 6 a mais ou menos 8 anos, depois vai 9, 10, 11, 12, e de 12 em diante, né? Até os 17. A gente não conseguiu ainda desmistificar esse grupo de 12 a 17 anos por falta de educador. A gente futuramente quer fazer um grupo de 15 a 17, né? Que já é algo a mais para se trabalhar com eles. Há um mês atrás, a gente conseguiu um projeto, saiu, para que eles tivessem a oficina de teatro. Nós somos aqui hoje em 4 educadores para este grupo todo, né? Eu vou falar para vocês que no período da manhã a gente também trabalha em contraturno escolar, e no período da manhã, por causa dessa questão de escola integral, período integral, está tendo uma baixa adesão das crianças, né? Não dos adolescentes, mas das crianças em si, até 12 anos. Então, a gente usou dessa baixa para poder tirar um momento em que cada educador tivesse pelo menos o período da manhã livre, para que possa planejar e organizar as suas coisas. Então, cada dia, no período da manhã, um educador está livre, enquanto os outros desenvolvem as atividades. No período da manhã, da tarde, acontece tudo normal, né? Nós temos no período da tarde 30, não tem como baixar, né? Tem 30 mesmo em cada turma, né? E tem uma fila, assim, se você deixar uma fila enorme de usuários querendo entrar no período, né? E não tem. Agora, no período da manhã, são mais ou menos de 22, 23, assim, e somente um grupo com 3 usuários, que é de 10 a 11 anos, né? Por isso que a gente conseguiu fazer essa junção dos grupos para que um educador conseguisse planejar.
Então, esse grupo de 10 e 11 acaba ficando, só são 3, acabam ficando com os de 8 e 9 anos, né? Para ter um planejamento assim. E também eles entram às 8h15 e saem às 11 no período da manhã. Então, todos os dias, das 11 até o meio-dia, a gente tem 1 hora também para geralmente se organizar com equipe técnica, fazer alguma capacitação. Tem no momento? Não existe. Mas o tempo está lá, né? Quando ela quiser, tiver disponibilidade, eles vão fazer porque o tempo está lá. E o mesmo ocorre no período da tarde também. Eles entram das 2h15 até as 17 horas. Aí também nós temos das 17 até as 18, né, para sentar nessa roda de conversa, organizar percurso, essas coisas também. E a última sexta-feira do mês, as crianças não têm atividade para a gente poder estruturar novas atividades futuras. A gente está trabalhando assim agora. Agora, nas atividades, tem uma educadora aqui da roda de conversa, outra da informática, outra da Claves, que é sobre proteção contra abuso, exploração sexual infantil e na adolescência, e eu que dou artesanato em si. A gente trabalha 1h30 com eles, e é o outro período, a oficineira passou de cada turma, né, para pegar no máximo 10 usuários que gostariam de participar da oficina de teatro. Aí, para juntar mais ou menos 30, né? E o pessoal que é adolescente, ela pega só na sexta-feira. Então, ela tem essa 1h20 de segunda, terça e quinta para fazer a oficina. Aí, os 10 de cada grupo que saem para fazer a oficina com ela, os outros 20 que ficam com o educador. Aí, ele consegue passar mais o lúdico, né? Que é jogos de tabuleiro, leitura, dinâmica, coisa assim mais lúdica mesmo. E nosso serviço está funcionando assim hoje. Nós tínhamos 2 técnicas do próprio serviço, uma psicóloga e uma assistente social, mas como o nosso número pelo plano de trabalho precisa alcançar a faixa de 240 usuários, o CRAS solicitou que tivesse mais uma assistente social. É o que a gente está para contratar agora, que eu até coloquei lá no grupo, quem tiver indicações, né? E é isso. Bacana. Então, a gente... É uma demanda apresentada, né, Andréia? Tá vendo? E eu percebo que houve uma evolução, então, né, Pamela? Sim. Melhorou bastante. Começo, né? Porque o ano passado, quando eu comecei com a Andréia, né, a gente não tinha esse período. Realmente era o nosso grupo de manhã e o grupo à tarde. Não tinha esse momento, o máximo que tinha era só essa horinha mesmo, mas também tinha responsável que não conseguia tirar a criança no horário, a gente tinha que organizar a sala, preparar a sala para o outro período, organizar, ficar com o usuário até o responsável chegar, às vezes precisava ligar, a equipe técnica também só tinha uma psicóloga, porque a assistente social tinha saído, aí tinha aquela questão de que liga para o responsável não vem buscar, fica com a criança, essas questões todas, né, que o serviço apresenta, e mais outras, o que acabava dificultando um pouquinho, mas esse ano a gente conseguiu dar essa estruturada, né, e o restante a gente vai se organizando conforme for, para questões de você sentar, fazer um planejamento com a equipe, né, como a Dilma sempre fala, para a gente poder estudar junto, ver o que é o serviço, o que não é o serviço. Nem todas as pessoas que entram no serviço são realmente qualificadas, nem todos os educadores já trabalharam no serviço de convivência. Então, as pessoas geralmente entram e não têm noção daquilo que é o serviço, mas estão querendo aprender, né? E precisa ficar a equipe, não só a equipe técnica que eu falo, mas alguém que tenha conhecimento, porque às vezes a equipe técnica também cai ali de paraquedas, não sabe muita coisa sobre o serviço, e a gente precisa entender isso também, né? Ninguém é obrigado a entender tudo, mas precisa ter alguém, então, que vá ensinando, que vá essas rodas de conversa, né? Que para poder estruturar ali, então, a equipe. Obrigada, Pamela, pela sua contribuição. De nada. Se eu não me engano, a Janaína levantou a mão. Perdão, Janaína, você quer falar? Boa noite, pessoal, tudo bem? Quero, sim. Ouvindo Pamela falando, né?
Aqui, Andréia, é o seguinte, antes da pandemia, nós chegávamos no serviço umas 7h30, ficávamos com as crianças até às 11 pela manhã, à tarde voltava a 1 e encerrávamos às 4 horas da tarde. Ficávamos um momento com as crianças e adolescentes de segunda a quinta, e na sexta-feira à tarde tínhamos um momento com os idosos, porque aqui no serviço a gente atende criança, adolescente e idoso, tudo no mesmo polo. Nosso planejamento era só na sexta-feira pela manhã, tudo muito corrido, só tínhamos a manhã da sexta-feira. E de 15 em 15 dias, hoje, nós temos o forró da felicidade. Antes era quase toda... hoje, quer dizer, é uma vez no mês. Eles reclamam muito. E hoje, no serviço, nós recebemos as crianças às 8 horas da manhã, encerramos às 10 horas, à tarde recebemos elas de 1 hora da tarde, e encerramos às 3 horas. Por isso que surgiu a dúvida, quando eu li essa pergunta do número 44, porque tivemos uma capacitação aqui, na qual a profissional falou que tínhamos, 30 horas com os usuários e 10 horas para planejamento. E quando a gente trouxe isso para a gestão, houve um entrave muito grande, e eles não queriam entender, só que a profissional já tinha alertado para a gente dizer assim, olha, existe um documento no qual sugere que temos 30 horas com usuários e 10 com planejamento. E ficou o entrave por quê? Porque essa conta realmente não batia. É difícil. E assim, quando recebemos as crianças pela manhã, como de 9h20 é o lanche dela, 9h20 a gente está preparando ela já para lavar as mãos, para ir lanchar 9h30. Então, eu tenho de 8 da manhã até as 9h30 para articular esse horário entre a minha pessoa e o oficineiro. E após o lanche, a gente tem um momento lúdico com eles. Então, eu sugeri para ficar 45 minutos com atividade socioeducativa e 45 minutos com o oficineiro. E assim a gente está batalhando, como Pamela aí falou, a demanda, o número do usuário muitas vezes nos atrapalha, porque são muitos, mas assim, nós temos educadores, graças a Deus temos um número bom, mas só temos 3 oficineiros. Cada um, em cada dia da semana, fica em um polo. Não temos, assim, os 3 oficineiros dentro de um só. Por exemplo, na segunda-feira, que fica o de dança, na terça fica de artesanato, e na quarta-feira fica o de atividade física. Na quinta-feira pela manhã, o que tiver com o idoso à tarde, o idoso aqui é na quinta-feira à tarde, fica com as crianças da manhã também, porque só as crianças do período da manhã que fica até a quinta-feira. A da tarde, ela perde esse momento, que antes elas tinham, Na sexta-feira aqui é um entrave para colocar os idosos para ficar na sexta, porque aí as crianças da tarde, na quinta, não perderiam o momento. Mas aí isso é questão para outra pauta. Então, assim, gente, essa é a minha dúvida. Colocar essas horas em procedimento, Porque vamos mudar de gestão, A partir de janeiro já está nos trâmites aí. E assim, Amém. gosto muito desse grupo porque tenho que estar alicerçada. A Dilma disse que... a Dilma? A gente, como assistente social, a gente corre atrás. Tem que Eu sou militante, Janaína?
matar a cobra e mostrar o pau, mas, assim, de uma certa forma, eu gosto muito de estar respaldada para mostrar, né? Olha, está aqui está escrito assim e assim. Vamos ver como é que a gente faz, né? Porque a gente não quer que os usuários saiam perdendo, né? E também, nós também, como profissional, não queremos também ficar sobrecarregados, porque não flui, não flui. A gente tem uma companheira que ela está enferma, o tempo assim determinado, por consequência adquirida do trabalho, a sobrecarga muito grande, né? E assim, somos seres humanos. Tem hora que a gente é que precisa de fortalecimento de vínculo, nós é que precisamos da convivência social ali. Os psicólogos do CRAS, eu costumo brincar com eles, os técnicos do CRAS, porque no serviço não tem o técnico de referência, eu digo, homem, faça um momento com a gente, em nome de Jesus, a gente aqui está precisando de vocês. Ele cai na risada, mas é isso, gente. Nós também somos seres humanos, tem hora que quando as crianças chegam e nos abraça, é nós que estamos precisando daquele abraço. Muitas vezes, muitas vezes. Hoje, o meu momento com eles, na roda de conversa, quase que a roda de conversa não parava, porque eles têm assunto. Eu fiquei com os abençoados de 6 anos a 10, mas tem assunto, viu? Mas, graças a Deus, tem muito assunto. Então, minhas amigas, vamos ver se a gente chega num contexto aí dessas horas aí, em nome de Jesus. Tá certo, Janaína, obrigada. Mas, ó, então, assim, né, novamente eu vou reforçar, isso que a gente está vendo aqui, gente, ele está em um documento, tá? Caderno de perguntas frequentes, tá? Tá lá, ó. Ressalta-se que tais orientações devem ser adaptadas à realidade do local. Ok. Desde que não interfiram na execução qualificada, né? A qualidade do serviço a ser desenvolvido pelos profissionais é fundamental para o alcance dos objetivos do serviço. Uma coisa está atrelada à outra, né? E, por esta razão, o investimento na educação permanente e nas condições de trabalho das equipes é fundamental, tá? Então, assim, tá aqui, gente, tá documentado, a gente não tá inventando isso, não, né? Tá bom? Gente, fluiu hoje, hein? Rendeu, gostei, bastante gente participou, o Ederson chegou com tudo aí, gostei, quero o Ederson mais vezes, a Dilma, né? Ederson aqui em Vaz da Palma, vou trazer Ederson e André de Biase, super Vaz da Palma, viu, Ederson? Gostei, Pamela contribuiu, Carol, a Tássia, Janaína, vi que a Francineuma também fez comentário, gente, foi muito bacana, gostei muito, obrigada aí pela participação de vocês, tá? Temos que encerrar, né? Ilza também, né? Temos que encerrar, mas deixamos aí a reflexão, né, do que nós lemos, do que nós discutimos e como está a nossa prática, lembrando que estamos agora, né, em processo de novos prefeitos, né, novas graças a Deus, e um 2025 que pode começar aí, né, de uma forma melhor para todos nós, né? Façamos a nossa parte, né? Vamos mostrar para eles que nós estamos preparados, que nós temos conhecimento e que eles terão trabalho para fazer diferente daquilo que está posto, né? Conhecimento é tudo, né? Vamos abrir as nossas câmeras. Vou pedir para algum colega aí fazer um print, né? Uma foto bem bonitinha.
Essa menininha linda, bota essa menininha aí na foto. A Pamela está com a gente desde que nasceu essa coisa fofa aí, ó. Vanessa estava quietinha hoje, hein, Vanessa? A Jusilei. Câmera aí, Tassiana. A Tássia, acho que ela não está conseguindo, né? Eu não consigo abrir aqui hoje. Ela não consegue. Alguém fez o print? Alguém fez? Eu não consigo fazer, gente. Alguém consegue? Eu sou péssima nisso, gente. Eu fiz um aqui. Fez? Eu fiz. Eu consegui, beleza. Mas você clica Gente, bom descanso para vocês. Tá? Fiquem com Deus. Uma boa semana. Para quem está na capacitação até amanhã. E nos vemos segunda-feira. Beijo. Tchau, tchau. Que sono gostoso, que